A paz do Senhor, irmãos. Amém. Foi dito agora, né, sobre essa questão da proximidade com Deus, de como a palavra pode muitas vezes nos transformar. Ontem a gente estava assistindo The Chosen. Graças a Deus é uma série que tem se proclamado bastante, tem se propagado bastante, né? Então, os lugares para você assistir ela hoje estão um pouco mais acessíveis, estão mais fáceis. E era um episódio específico sobre a multiplicação dos pães. Eu não vou dar spoiler, mesmo que tenha acontecido há mais de 2000 anos atrás. Não consideraria spoiler, mas né, sei lá. Mas houve uma cena em específico na interação de Pedro com Jesus que eu não estava assistindo, eu estava só ouvindo de longe. Mas eu sei que era sobre um momento em que Pedro anda sobre as águas, e no momento em que ele estava se afogando, lá na série, eles colocaram como Pedro falando: Senhor, não me solta. E eu fiquei pensando, não me solta, olha só. Isso não é especificamente físico, sabe? Tá bom que ele estava se afogando, era sim físico, mas era num outro sentido. Senhor, não me deixa ir. Não permita que eu me afaste do Senhor. Era essa a intenção das palavras dele. E isso me fez lembrar sobre o Salmo... Não precisam abrir, tá? Não tem problema. Sobre o Salmo... Deixa eu ver aqui, que eu deixei aberto e esqueci. 18. O Salmo 18, ele é uma oração de Davi, em que ele começa com um sofrimento, ele começa, aliás, com uma adoração ao Senhor, dizendo: eu te amo, ó Senhor, minha força, o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador. E aí ele traz diversas formas como ele enxerga o Senhor. E em seguida ele começa uma história sobre o seu sofrimento e o resgate do Senhor a ele. E o que me lembrou nessa cena foi justamente no versículo 4 para frente, né? Em que ele diz: as cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Eu me lembro exatamente dessa cena, porque depois vem trazer toda uma representação de como o Senhor trouxe salvação a ele de maneira extraordinária. Mas o que eu fiquei pensando é justamente sobre essa pequena parte. Eu gritei ao Senhor por socorro e o meu grito chegou à presença de Deus. Essa música, ela vem como uma oração dos corações que se perderam, falando: Senhor, me resgata. Venha ao meu encontro, Senhor, e me ajuda a ser algo que te agrada, alguém que faz a tua vontade, alguém novo. Por isso a ideia da primeira essência. Provavelmente, Senhor, me resgata, significa que eu já estive ali, então já não é mais a primeira, mas eu oro a Deus para que eu seja novo, de maneira agradável e diferente, como se fosse a primeira vez, sabe? Então, que os irmãos dessa manhã possam muito pensar sobre isso, porque eu não sei como está o coração de vocês. Se o coração de vocês está angustiado, temeroso, está desesperado ou ansioso, o Senhor nos dá a oportunidade de clamar a Ele. E a palavra vem dizer de que Ele ouve do seu trono. Amém? Então a igreja poderia se levantar para cantar conosco? Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do
primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Do início, estou no meu jardim, tranquei a porta. Abra o seu coração diante do Senhor. Coloque as suas angústias diante da presença dEle. Minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Você pode dizer isso ao Senhor de novo? Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. E essa música, ela exige uma atitude. Não é só chamar o Senhor, me resgata, sabe? Tipo, isso sim tem um efeito, tem um resultado. Mas o Senhor sempre espera de nós uma ação. Na Bíblia, eu desafio os irmãos a encontrarem uma situação única em que o Senhor age sem que o ser humano que pediu a ajuda do Senhor tome uma atitude, tome uma decisão. Eu desafio os irmãos. Depois, se vocês encontrarem, me mostrem no final do culto, ou comenta aí no vídeo, não sei, que aí eu vou ficar bem surpreso. Mas, por que eu digo isso? Porque, inclusive, até fortalecendo, né, o que foi dito na nossa iniciação desse culto, toda a palavra do Senhor ela é útil para exortação, correção, para transformação. E eu tenho provado um pouco disso lendo o Velho Testamento. Porque muitas vezes a gente olha e fala, isso não se aplica a mim. Era uma cultura diferente, era um tempo diferente, eram situações diferentes. O Velho Testamento é para quem já foi e o Novo Testamento é para nós. Quando toda a palavra é útil e eficaz para a transformação. Lá em Josué, eu estava lendo essa semana, em Josué, no capítulo 7, ele vem contar sobre uma história, né? Porque o Senhor, ele prometeu a terra prometida para os israelitas, e Moisés não chegou a dar seguimento com isso por causa do ocorrido nas águas de Marabá, eu acho. Isso. Depois os irmãos leiam o porquê que Moisés não pôde entrar na terra prometida. Mas, o que aconteceu? O Senhor falou, a primeira mensagem que Deus traz a Josué, seja forte e corajoso, não temas porque eu estou contigo. E aí,
isso era uma mensagem forte, porque os próximos capítulos de Josué foram completamente sanguinários. Era guerra após guerra e todo mundo se voltava contra Israel, porque o Senhor fazia com que as nações viessem contra eles, e toda vez a mensagem do Senhor vinha ao coração de Josué: seja forte e vai lá, porque eu entreguei esse povo nas tuas mãos. E no capítulo 6, o Senhor entrega Jericó na mão de Josué. E a mensagem do Senhor é muito simples: vocês não podem tomar nada para si. E aí, no versículo 5 isso, perdão. No capítulo 5. No capítulo 6, quem lê o capítulo 5 fala: nossa, eles destruíram tudo, foi maravilhoso, tipo, deu certo. No capítulo 6 vem dizer do pecado de Acã, que ele foi e tomou para si ouro, e tomou algumas outras coisas, e enterrou dentro do seu acampamento, e rolou uma desgraça imensa, horrorosa. E aí, isso no capítulo 7, né, na verdade. E aí, justamente nesse capítulo, Josué vem colocar o Senhor: por que o Senhor mandou a gente ir contra as nações? Por que o Senhor está colocando a gente contra outros, se o Senhor pretende que a gente perca? Eu não entendo, Senhor. Rolou uma revolta no coração de Josué, isso dá para perceber. Mas aí o Senhor responde. E aí, no versículo 12, ele vem dizer o seguinte: por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Isso te fala alguma coisa? Toda a Escritura é útil para a transformação. E o Senhor nos fala nessa manhã: eu não vou trazer mudança, eu não vou responder ao seu pedido de resgate, se você não agir como quem quer ser resgatado. Nós estávamos conversando sobre mudança na quinta-feira, que foi o final do nosso estudo. E uma coisa que martelava na minha cabeça era: muitas vezes eu não preciso saber qual é o meu problema. Tipo, isso não é o suficiente. Eu preciso agir como quem tem um problema, sabe? Porque é aquela mesma situação de homem com dor, vamos dizer, é mais estereotipado, né? O homem sente uma dor ali, sei lá, na barriga ou no rim, e ele vai ficar ali. Ele sabe que está doendo, ele sabe que existe um problema, mas ele não vai ao médico. Ele não tem uma atitude de quem tem algum problema. Então, por muitas vezes, é esse o motivo pelo qual continuamos presos. Nós estamos tão disponíveis à nossa própria vontade, sem saber negar a nós mesmos, que a gente não age como quem é pecador e busca um Deus santo, sabe? Então, o Senhor traz essa mensagem: vocês me pediram resgate, sim, mas agora eu quero que vocês mudem. Tome uma atitude de quem quer resgate, de quem sabe que está doente e que precisa de salvação. Eu não vou livrar vocês enquanto vocês não tomarem a atitude de tirar do meio de vocês aquilo que é para ser retirado, aquilo que não deveria estar com vocês, mas deveria ser destruído, apagado, afastado. E por isso essa música é uma outra oração do Salmo de Davi: Senhor, olha o meu coração e me mostra o que está de errado, me ajuda a endireitar os meus caminhos, para que eu seja segundo a tua vontade. Amém? Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, mas tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe
tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração e prova-me os pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Do início. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas de trás e por diante e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. aleluia. Que nós continuemos a louvar ao Senhor, aquele que se sacrificou por cada um de nós. Ele levou sobre si nossas enfermidades, Ele levou sobre si as nossas dores. Ele que foi ferido por nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras
fomos sarados. Jesus, Jesus, não há outro nome no mundo que eu possa querer. Jesus, Jesus, tomou meu lugar para que eu não precisasse morrer. Ele levou sobre si nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele que foi ferido por nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, Jesus, não há outro nome no mundo que eu possa querer. Jesus, Jesus, tomou meu lugar para que eu não precisasse morrer. Jesus, Jesus, não há outro nome no mundo que eu possa querer. Jesus, Jesus, tomou meu lugar para que eu não precisasse morrer. Jesus, Jesus, não há outro nome no mundo que eu possa querer. Jesus, Jesus, tomou meu lugar para que eu não precisasse morrer. Tomou meu lugar para que eu não precisasse morrer. Tomou meu lugar para que eu não precisasse morrer. Amém. E a oração do Senhor lá em João 17 é para que nós sejamos um com o Pai, como Ele é com o Pai. Para que nós sejamos unidos todos, num único pensamento, num único espírito. E aí eu fiquei pensando na primeira frase dessa música. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Cara, como falta essa visão pra gente quando a nossa vontade está em xeque, né? Já pararam para pensar? Às vezes é tão mais fácil obedecer o que eu quero do que me lembrar de que mais valoroso do que isso é ser amigo de Deus. E essa música ela é uma descrição maravilhosa do que é ser amigo de Deus. Inclusive ele diz de que o escravo já não tem parte com o seu senhor, mas eu já vos fiz filhos, amigos. Olha só que coisa interessante. O chamado do Senhor para cada um de nós é para que nós sejamos amigos dele, fiéis, presentes, caminhar seguros na luz, desfrutar do seu amor,
ter paz no coração, viver em comunhão com todos, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, o nosso bom pastor. Olha só que música boa de se cantar, não é? Eu quero que cada um dos irmãos cante essa música com intenção. Ela, por mais que não seja uma promessa ao Senhor ou algo do tipo, ela é uma música para nos relembrar do que nós estamos perdendo quando não somos amigos de Deus, do quanto é valoroso estar próximo do Senhor e do quanto é refrescante ser amigo de Deus. Amém? Amém. Então vamos lá. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Do início. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, amém? Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Aleluia. Santo e poderoso é o Senhor, amado, maravilhoso Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de tocar, de cantar, de louvar ao Senhor, porque nós podemos falar contigo e o Senhor ouve do teu alto e sublime trono. Obrigado porque o Senhor também responde e nos diz: tomem uma atitude, hajam e se lembrem de que eu me entreguei por vocês para que vocês pudessem se tornar meus amigos, para que vocês pudessem sentir todos os benefícios de que é ser um com Deus. Então que verdadeiramente, Senhor, o Senhor inspire os nossos corações a lutarem contra nós mesmos, Senhor, a negarmos a nossa vontade e passarmos a viver como amigos de Deus, como alguém que reconhece o teu sacrifício e que não só pede por socorro, mas age como alguém que está desejoso da tua presença, Pai. Essa é a oração dos nossos corações, em nome de Jesus, Pai amado, amém. Amém. Os irmãos podem se sentar para o momento de ofertas. Amém. E a oferta sou eu hoje, viu? Estou aqui em cima. Bom, a gente tem o costume de no momento de oferta, vir aqui à frente, trazer uma palavra. Geralmente existem teoricamente palavras bases que sempre falam referente à oferta, sempre falam referente a o dinheiro que é trazido à casa do Senhor, para que ele serve, como ele deve ser usado. E uma coisa que
eu queria reforçar nessa manhã, nesse momento de oferta, é que a nossa oferta não é somente em dinheiro, mas a nossa oferta também é em vida e em intimidade com Deus, o quanto a gente oferta do nosso tempo ao Senhor. Esse mês, cada dia do mês, está sendo enviado lá no grupo uma devocional diferente, voltado para a família, porque esse é considerado o mês da família. E se a gente for fazer as devocionais, se não, mas quando a gente faz as devocionais, a gente consegue perceber que um padrão entre as devocionais é que todas se referem ao quanto a tecnologia tem tomado o nosso tempo, não somente da nossa família, mas de Deus também. E ao mesmo tempo que ela é importante para o nosso desenvolvimento, tanto na vida, quanto ela torna mais fácil de achar as coisas, por exemplo, de fazer as coisas hoje em dia, porque você não precisa, por exemplo, ir numa biblioteca para pesquisar alguma coisa, para fazer um trabalho, você consegue puxar ali o celular e já pesquisar. Ela tem tomado muito do nosso tempo, muito daquilo que a gente poderia estar investindo em relacionamento, não somente com Cristo, mas com a nossa família. O quanto nós poderíamos estar crescendo em conjunto e individualmente também, porque conforme a gente se alimenta de Cristo individualmente, a gente consegue alimentar o nosso próximo espiritualmente. E aí, quando todos têm alimento para compartilhar ali no momento em que se reúne, porque essa é uma grande proposta de cada uma das devocionais, que você se reúna com a sua família e através disso você consiga desenvolver novos hábitos. Conforme a gente faz isso, a gente consegue notar uma tremenda diferença dentro de casa, uma mudança no comportamento não somente da família, mas no comportamento cristão também, de cada um dos indivíduos envolvidos. E isso requer relacionamento com Cristo, requer reconhecimento de que você é dependente de Deus, em todos os setores da sua vida. A gente tem a mania de sempre pensar, não, mas se eu não trabalhar, eu não tenho dinheiro para comer, mas se eu não for lá e não buscar, eu nunca vou ter o que comer, ou o que fazer, ou o que vestir. Enquanto a própria palavra do Senhor fala, se o Senhor cuida até dos pássaros, se o Senhor cuida dos animais, se o Senhor cuida dos lírios do campo, quem dirá a nós? Por quem Ele entregou a própria vida, o próprio Filho unigênito dEle, por quem Ele enviou, e por quem Ele fez cair toda a ira dEle sobre o próprio Filho, para que a nossa alma fosse salva do fundo do poço do qual nós nos encontrávamos, e para que hoje pudéssemos estar aqui, tendo um relacionamento com Ele. Então, mais do que somente dinheiro, eu venho trazer a mensagem de que é importante que a gente reconheça, primeiro, que a gente é dependente de Deus, e segundo, que a gente precisa ter uma intimidade com Deus. E é interessante que nessa semana eu estava lendo a palavra do Senhor, e foi uma passagem que ela dizia que você não consegue clamar por aquele que você não conhece. E você não vai conhecer se você não ouvir ou buscar a palavra dele. E isso foi algo que mexeu um pouco comigo, que me fez entender que se eu quero ter a quem clamar no meu momento de luta e de dificuldade, eu preciso buscar a Ele, eu preciso conhecer a Ele, porque eu não posso chamar alguém que eu não conheço. E se eu chamar por alguém que eu não conheço, eu não vou estar acreditando que aquela pessoa realmente pode fazer aquilo por mim. Então, a verdade do Senhor está na palavra dele. O conhecer ao Senhor vem através da leitura da palavra e da oração, que produz a intimidade com Ele. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para os irmãos nesse momento de oferta, para que a gente venha refletir sobre o quão importante é investir o nosso tempo com o Senhor e entender que nós dependemos dEle, que o crescimento da nossa família depende dEle. Amém? Então, vamos orar
pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui nos colocamos diante da Tua presença nessa manhã, gratos por podermos estar aqui, gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nenhum lugar seria tão completo quanto a presença do Senhor que se faz aqui nessa manhã, meu Pai. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor é aquele que cuida de cada um dos Teus filhos, Pai, e que não desampara cada um, independente da dificuldade, independente da luta, independente do que nós muitas vezes pensemos sobre o Senhor, porque muitas vezes olhamos para a dificuldade e falamos: Deus, não tem ninguém que possa fazer isso daqui, não tem ninguém que possa lidar com esse problema. E aí o Senhor nos mostra que o Senhor vai muito além do que nós podemos imaginar, muito além do nosso problema. O Senhor nos mostra que falta conhecermos mais ao Senhor, falta intimidade com o Senhor, falta busca pelo Senhor, a leitura da Tua Palavra e a oração para o crescimento espiritual individual, para que nós possamos reforçar o nosso coletivo também. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o nosso comportamento é diferente, e isso influencia na vida das outras pessoas, porque elas conseguem perceber a presença do Senhor em nós, Pai. Então nessa manhã, viemos em Tua presença e clamamos ao Senhor para que possamos ser mais cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Para que o Senhor possa habitar mais em nós e nós tenhamos cada vez mais necessidade e vontade de conhecer e de estarmos juntos com o Senhor a cada momento do nosso dia, Pai. Reconhecendo que somos dependentes do Senhor e que precisamos do Senhor para toda e qualquer coisa. E que isso não é algo ruim, mas é algo bom. Porque somos dependentes daquele que é todo poderoso e que tem o poder de fazer todas as coisas. Nada é impossível para o Senhor, Pai. Obrigado pela oportunidade de poder devolver pelo menos um pouco daquilo que o Senhor faz por cada um de nós. Devolver as bênçãos que o Senhor tem nos permitido receber, Pai. E engrandecer ao Teu nome com isso. De manter esse templo de pé, para que possamos estar aqui reunidos para louvor, honra e glória do Teu santo nome, Pai. Que a cada dia o nosso coração possa estar mais próximo do Senhor. E que a nossa oração possa ser realmente: vem, Senhor, e nos resgata todos os dias só para adorar ao Senhor. Que possamos ser o bom perfume e a primeira essência, o jardim do Senhor, aonde o Senhor trabalha, poda e cria grandes árvores bonitas, Pai. Em nome do Teu santo Filho amado Jesus, essa é a nossa oração nesse momento, Deus. Amém. E os irmãos podem trazer suas ofertas. A graça e a paz, amém? É um privilégio, uma responsabilidade estar à frente da igreja, porque quando nós nos dispusemos a vir, seja quem for que vem aqui à frente, não vem no seu nome, né? Se fosse no meu nome seria muito fácil, mas a gente vem em nome do Senhor, para falar para um povo que é do Senhor, para falar que é a respeito do nosso grande Deus. Mas eu não posso falar de Deus se eu não vivo com Ele, né? Então, por isso que grande é a responsabilidade, porque eu preciso ter a minha vida com Deus para eu poder chegar aqui e falar qualquer coisa. E aí, essa semana eu intensifiquei a oração sobre isso, para que eu não estivesse falando de mim, e eu fiquei muito maravilhada com o Senhor essa semana, porque Ele sabe que eu tenho uma facilidade
de trazer a palavra quando é em cima de histórias. Mas ele não tinha me dado uma história que eu gostaria de falar, porque afinal esse mês nós estamos trabalhando o mês da... Então a mensagem vai falar sobre a minha e a sua. E aí eu falava assim, Senhor, olha Senhor, a primeira semana foi a Sheila, ela não trouxe uma história, mas foi bem alicerçada. Depois veio o Pedro, e agora, Senhor? E agora? E aí eu fui buscar o Senhor, né? E Deus tratou um versículo muito, muito profundamente no meu coração. Eu falei, mas esse versículo não tem história, Senhor. O Senhor sabe que eu preciso de uma história. E aí eu comecei a falar com o Senhor, eu preciso de uma história, né? E aí eu fui buscar dentro das minhas histórias e num determinado momento que eu parei para orar e refletir, Deus falou, você vai tratar, já que você precisa, eu vou te dar essa daqui. E aí ele começou a abrir os meus olhos. Nossa, eu fiquei muito maravilhada e muito agradecida, e ele sabe disso. Só que antes da gente começar, eu sei que já foi feitas inúmeras orações, mas eu quero te convidar para ficar de pé. Porque você já está acomodado aí no seu banco, eu quero que você fique de pé. E aí, eu quero muito, muito, muito que a gente faça uma oração. Quando nós damos aulas para as crianças, nós muitas vezes falamos e elas repetem. E é importante que a gente, às vezes, faça esse exercício, né? Então, eu vou convidar você a fazer uma oração junto comigo. Talvez essa oração seja minha, mas eu também quero que ela seja sua. Então, pensa em cada palavrinha que você vai repetir. Porque você não está repetindo para mim, você está repetindo para o Senhor. Amém? Senhor Jesus, eu estou na Tua presença e não quero resistir à Tua voz. Nessa hora, eu abro o meu coração, os meus ouvidos, os meus olhos e o meu entendimento, para que o Espírito Santo fale comigo, de acordo com a Tua vontade. Reina nos meus pensamentos, nessa hora, e qualquer coisa que venha atrapalhar o seu agir, seja repreendido no nome poderoso de Jesus. Fala comigo, Senhor, e que a Tua palavra encha o meu coração e transforme o meu viver. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Isso é muito coisa de professora. Professora de escola dominical é professora de escola, né? Eu acho que a gente precisa fazer esses exercícios às vezes. Por mais que as pessoas achem, nossa, é tão infantil, eu não me importo. É importante, é um método, o repetir, o escrever, o visualizar, tudo isso ajuda a gente a memorizar. E a gente é muito preguiçoso em relação a isso. Então, esse exercício é importante sim. Amém? Então, nessa hora, olha, eu ministro sobre a sua vida a presença do Espírito Santo. Na autoridade que o Senhor me dá como filha amada e querida do Senhor. Eu ministro que a presença do Espírito Santo fale no teu coração. E que você não resista à voz do Senhor. Que você acolha cada palavrinha que o Senhor vai falar, para que a sua vida seja transformada. Em nome de Jesus. Amém? Você orou e eu orei por você. Olha só, agora o negócio está, né? Então vamos que vamos. O versículo que Deus colocou no meu coração está lá em Salmo 127, versículo 1, só que é só a parte A. Então, nós não vamos... ele vai ser um versículo central, que, na verdade, já foi falado na introdução, já foi falado nas ministrações, mas ele é o primeiro versículo que Deus tratou quando eu sabia que eu tinha responsabilidade de trazer essa palavra. E aí, se você abrir aí, nesse salmo, eu falei, né? Salmo 127, versículo 1. E aí tem algumas versões, é um salmo que é o Salmo de Salomão. Esse salmo ele era cantado enquanto eles caminhavam, indo para o templo, indo para a cidade. Eles cantavam essas palavras. E a gente vai ficar só na primeira parte do versículo que diz assim: se o Senhor... se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Deus constrói casa?
Deus constrói tijolo com cimento. E de que casa que ele está falando? A sua e a minha vida. Se o Senhor não for o que edifica, o que constrói a sua casa espiritual, a minha casa espiritual, em vão é o trabalho que você e eu executamos. Seja de estudar, seja o trabalho lá fora para ganhar o nosso sustento, seja ouvir a casa do Senhor, seja o que quer que for. Se não for Deus que esteja fazendo através da sua vida e da minha vida, em vão é o seu trabalho. Você está correndo atrás do vento e eu estou correndo atrás do vento. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse versículo é que Deus precisa estar no topo da minha vida. Deus tem que ser aquele que escreve o projeto, dá toda a forma de como deve ser feito e eu tenho que apenas obedecer, buscando a direção dele. Ele mostra aqui que eu não posso ter autonomia para nada, que a minha direção tem que vir do Senhor, que a minha casa precisa estar edificada no Senhor. E nenhum de nós aqui, com exceção acho que do Antônio, José, a gente não constrói casa. A gente não reforma nada, não é verdade? A gente se aventura, às vezes, arrumar uma coisinha aqui, outra ali, por uma emergência ou necessidade, mas eles colocam a mão na massa. E na nossa história, nós não vamos construir um edifício, um prédio, uma moradia física. Então Deus está falando da nossa moradia espiritual, que essa sim eu preciso ter responsabilidade e parte nela, mas que eu não posso fazer do meu jeito nem da minha forma, mas que eu preciso buscar a direção do Senhor. Muito bem, então, se não for o Senhor o construtor da casa, da minha casa espiritual, da minha vida espiritual, será inútil trabalhar na construção. Será inútil tentar construir um palácio. Todo mundo vai ver, mas é uma estrutura vazia, sem a presença de Deus. Muito bem, e aí eu fiquei pensando muito sobre esse versículo, e ele falou muito ao meu coração, e eu espero que ele fale com o seu. E aí, eu conversando com o Senhor, falando, Deus, eu preciso que o Senhor me dê uma revelação na tua palavra, para que eu não fale de mim, porque eu posso escolher qualquer um, mas eu quero falar que o Senhor me falar. E aí, Deus me levou para o livro que é o primeiro livro da Bíblia, que não temos de onde fugir. Eu falei, mas Senhor, eu sou tão pequenininha para falar dele, com ele. E aí o Senhor falou, vai na minha força que eu vou te dando os direcionamentos. Então a gente vai partir do Gênesis capítulo 2. Abre lá a sua Bíblia. Eu não sei se eu vou conseguir ler todos os versículos, mas eu fiz algumas observações e eu vou colocar com os irmãos, tá bom? Então, eu queria primeiro continuar dizendo que a família, ela foi instituída, formada, planejada, idealizada por Deus. Não foi a nossa sociedade, não foram as igrejas, mas ela foi planejada por Deus. E a nossa família, não sei se a sua ou a minha no formato que ela está hoje, mas a família original, ela tinha uma estrutura de relacionamento muito diferente da que a gente vê hoje, né? Porque hoje a gente olha e fala assim, o marido trabalha para manter a casa, a mulher tem que fazer tudo dentro de casa e obedecer, e os filhos têm que obedecer. De alguma forma ele acaba sendo mais responsabilidade da mãe do que do pai, porque o pai passa muito tempo fora, né? Então nós seres humanos adotamos essas formas de dividir as responsabilidades da família. Mas se você procurar na Bíblia não está falando nada disso. Não está falando nada disso. Primeira coisa que quando Deus começou a criar as coisas, ele estava sozinho? Ele estava com quem? Só? Ele estava com o Espírito Santo e também com Jesus. Era a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lá em João fala o quê? Que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. No princípio quando? Lá na criação. Os três estavam juntos. Os três estavam trabalhando em harmonia. Não existia o Deus Pai que mandava, o Deus Filho que obedecia, o Deus Espírito Santo que executava. Não. Os três trabalham em harmonia, os três têm o mesmo poder, os três atuam de formas diferentes, mas os três têm o mesmo propósito. E uma das coisas que Deus falou muito
profundamente ao meu coração, que ele já falou aqui, se você estava prestando atenção, ele já falou, é que tudo que ele cria tem um propósito, inclusive a sua vida. Por mais que você ache que não, a sua vida e a minha vida tem um propósito. Ah, mas eu sou tão nova, eu sou tão novo, tem um propósito? Tem. Antigamente eu ficava com uma raiva quando as pessoas diziam para mim que eu tinha um propósito. Eu dizia, que propósito o quê? Meu propósito é só trabalhar, é só fazer as obrigações. Mas mesmo nessas coisas que a gente acha que é obrigação, são coisas que Deus coloca nas nossas mãos para sermos exemplos para outras pessoas. Quando eu lavo a minha pia, vou dar um exemplo bem simples, eu deixo ela brilhando, que eu tiro tudo, passo lá meu produto, minha bucha, e eu esfrego com bombril, e depois eu recolho a água, depois eu passo pano, que eu vejo ela brilhando, eu sinto uma satisfação que eu digo assim, é assim que eu gosto que as coisas sejam feitas. E quando eu faço dessa forma, eu deixo um modelo, um exemplo. Porque a pessoa, quando for lavar a pia, estou dizendo lá de casa, vai dizer assim, peraí, minha mãe dá uma melhorada nessa pia. E se ela ver assim, talvez ela não vá gostar. E nem eu nem falo que eu não gostei, eu só deixo. Cada um faz do seu jeito, mas eu deixo o meu modelo. Porque Deus me criou com um propósito de fazer as coisas com excelência, com zelo, com cuidado. Muito bem. O seu primeiro ministério qual é? Não é daqui da igreja. Qual é o seu primeiro ministério? Parece que não. Mas o seu primeiro ministério, o meu primeiro ministério é a minha família. Os meus primeiros discípulos são quem? Os meus filhos. Se você não tiver essa percepção, jamais você vai trabalhar com esse propósito. A Zilda, irmã Nilce, a dona Conceição, que já tem netos, é Lucimar, são os netos. Os discípulos são os netos, porque a Lívia, quando olha para a Zilda e vê que a Zilda ora, que a Zilda é temente a Deus, que a Zilda não aceita mentira, que a Zilda não fala palavrão, ela vê o exemplo do Senhor na vida dela. Então, o nosso primeiro ministério qual é? A família. Mas a família é só responsabilidade do pai e da mãe? De todos que estão na família. O filho também tem responsabilidade. Responsabilidade material, espiritual, responsabilidade financeira. Lá na minha casa todo mundo paga a conta. Não importa quanto receba, todo mundo tem a sua conta. E uma das coisas que a gente ensinou logo de cara, assim que eles arrumaram um emprego, o que vocês tinham que fazer, o Pedro e o Lucas, quando recebiam o primeiro salário? 10% do dízimo. Não importa quanto dízimo você tem que tirar. Porque é um ensinamento. Eu fui ensinada assim, eu entendi que é um princípio para a minha vida. E eles têm. E eu não quero nem saber se eles dizimam, quanto eles dizimam, que isso não tem nada, é eles e Deus. Mas o ensinamento eles receberam. E eles têm essa prática. E eu acredito que quando eles tiverem os filhos deles, não vão ser diferentes. Porque é uma coisa que eles aprenderam. E não importa onde eles estejam. Os 10% é do Senhor. A nossa oferta é do Senhor. Porque é o meu primeiro ministério. Lá na minha casa que a gente ensinou a orar. Lá, assim, eu estou falando porque é o que eu vivi. Vez outra a gente chama, ó, vem cá, vamos lá. Faz a oração, conversa sobre a palavra, escuta eles, porque eles já são adultos, cada um vai vivendo a sua vida. Mas em algum momento a gente tem que tirar esse tempo. Muito bem, então é o nosso primeiro ministério. Pensa aí como é que está o ministério lá na sua casa. Como é que está o seu ministério? Como é que você está desenvolvendo esse ministério que Deus te deu? É uma coisa para se pensar. Muito bem, a gente vai continuar lá no Gênesis capítulo 2, no versículo 15. Na verdade, irmãos, eu comecei a ler lá do 4, né? E eu quero fazer algumas observações bem rápidas do 4, porque eu vou refletir a partir do 15. 4 diz assim, esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor, Deus, fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor, Deus, ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homens para cultivar o solo. Olha só, Deus faz tudo com um propósito. A chuva era para quê? Para fazer a terra germinar, florescer, frutificar. E o homem seria para quê?
Deus já tinha criado o homem aqui? Não, mas ele já tinha um propósito. Você tem um propósito e eu também. Qual será o nosso propósito? O Maurício já falou alguma coisa aqui. Olha só que interessante. Então Deus faz tudo com um propósito. Deus não faz nada por acaso, nada, absolutamente nada. Nem o ônibus que você perde é por acaso. Às vezes é porque você mesmo se atrasou, né? Ou Deus quer que você pegue um outro ônibus por algum propósito. Basta que você seja atenta, você logo vai perceber, né? Muito bem. E aí vamos lá. 6. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Olha que interessante, não tinha chovido ainda, mas Deus deu um jeito. O que ele fez? Brotava água da terra. Enquanto eu li essa partezinha, eu fiquei pensando nas fontes dos rios, que elas começam bem fraquinha, brotando uma aguinha dela, e eu pensei, será que era dessa forma? Né? Mas isso veio à minha mente, mas irrigava a terra. 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Eu não vou dar detalhes sobre esse versículo, porque não é o meu objetivo, não é esse. Mas isso aqui daria uma bela de uma pregação. Enquanto eu li, eu pensava sobre isso. Muito bem, então olha, Deus tinha preparado tudo. O jardim, se você for olhar lá no Gênesis 1, e cada dia ele criou uma coisa, cada coisa tinha um propósito, cada coisa tinha sua finalidade, tudo acontecia de forma muito perfeita, né? E aqui no versículo 7 fala que ele criou o homem, formou lá o bonequinho bonitinho. Só que o homem só passou a ter vida depois que ele teve o quê? Deus foi lá no nariz dele e fez... E aí o homem começou a respirar, né? E começou eu imagino aquela engrenagem interna, coração, pulmão, rim, tudo funcionando, as artérias, as veias e circular aqui. Olha que coisa linda que Deus fez, coisas que a gente nem consegue enxergar, mas Ele fez com muita perfeição. Eu fiquei pensando sobre isso, falei, caramba, Deus, o Senhor foi espetacular, tremendo na sua criação, né? E eu olhia e o meu coração se enchia de alegria por isso. Mas vamos continuar, senão eu não consigo falar dos pontos que eu coloquei aqui. Olha lá, 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Então não era o jardim do Éden, mas era no Éden. Num espaço grande, ele foi lá, num espaço que se chamava Éden, ele colocou um espaço para plantar esse jardim. E aí ele fala assim, para o lado do leste, e ali colocou o homem que formara. Olha como Deus criou as coisas de forma tão perfeita. Ele criou o jardim, depois ele foi lá e colocou o homem lá dentro. Ele delimitou o espaço onde o homem iria viver. O homem não estava solto na terra, mas ele criou um jardim provavelmente que não era cercado por cercas, mas era um fechado, um espaço onde o homem iria habitar. Então ele primeiro criou um local, ele preparou toda a estrutura para receber esse homem. Nesse lugar ia ter bebida, comida, tudo do bom e do melhor. Mas ele delimitou um espaço. Na nossa vida não é diferente. Deus também delimita alguns espaços em que nós temos que ficar por tempos que Ele determina. Às vezes é o seu trabalho, às vezes é o seu estudo, às vezes é alguma relação. Mas você precisa ficar naquele espaço por aquele tempo. E quantas vezes a gente fala assim, Senhor, não aguento mais ficar aqui. Eu quero ir embora desse lugar, eu quero ir embora desse emprego. Eu não aguento mais essa relação. Eu não aguento mais esse curso que não termina nunca. E Deus nos coloca nesses tipos de lugar para tratar com o nosso coração, com um propósito, com um objetivo. Olha uma outra coisa que eu consegui ver nesse versículo 8. Deus usou uma forma. O que Ele fez? Ele primeiro preparou. Aqui não dá detalhes, nessa parte especificamente, se Deus falou, Ele foi com as mãos. Mas Ele fez o quê? Ele plantou um jardim. O versículo 8, ele fala que ele tinha plantado. E aí eu fico pensando, será que Deus foi com as próprias mãos e plantou? Porque lá no Gênesis 1, ele fala que ele falou e tudo se fez. Mas talvez ele tivesse prazer em plantar esse jardim e preparar ele para receber o homem que ele iria criar.
Olha que coisa linda de Deus. Quanto detalhe, quanto cuidado, quanto zelo da parte de Deus em preparar uma coisa para o homem. E aí ele fala que ele colocou o homem no jardim. E qual era o propósito dele colocar esse homem no jardim? Alguém conseguiu descobrir? Olha lá, 9. Então o Senhor Deus fez nascer no solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse propósito de Deus criar esse jardim foi para que o homem cultivasse e cuidasse. Se você olhar, voltar só um pouquinho lá no final do versículo 5, ele fala assim, o homem, e também não havia homem para cultivar o solo. Então, quando Deus criou tudo, ele já tinha um plano de criar esse jardim e que esse homem iria cuidar desse jardim. Ele iria cultivar, ele ia fazer florescer. Ou então, quem acha que o Adão nasceu só para ficar lá, tomando sombra, água fresca e desfrutando da erva e catando uma uvinha e comendo, está totalmente enganado. Deus não faz ninguém para ficar à toa. Deus tem um propósito. Se você está à toa, você não está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Adão lá no início era cultivar, cuidar e zelar pelas coisas que Deus tinha feito. Mas aí, continuando, lá no versículo 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia em que dela comer, certamente você morrerá. Olha um detalhe importante, Eva já existia aqui? Essa ordem foi dada para quem? Então Adão tinha um propósito, cuidar, cultivar, e agora ele tinha uma responsabilidade. Cuidar para que nada saísse do controle, mas que principalmente ninguém desobedecesse aquela ordem que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou alguma coisa sobre não comer da árvore do fruto da vida? Não. Mas o homem quis comer justamente o oposto, o contrário. A gente gosta, quando tem um não na frente, não faça isso. Mas por que será que não pode fazer? Peraí, deixa eu ir lá, dar uma olhadinha. De repente não é bem assim. E com Adão não foi diferente. Ele já tinha a primeira ordem dele. Eram muitas ordens? Eram quantas? Uma. Não coma. E Deus foi tão bom que ele até disse o porquê. Porque às vezes a gente como pai e mãe fala, não vai fazer isso. Mas por quê? Porque não. Não é assim que a gente faz? Por que não? Porque eu não quero. Né? Às vezes a gente não quer responder, a gente fala, porque eu não quero, você não vai fazer isso. Mas Deus, Ele é tão paciente, tão bondoso, sabendo dos nossos intuitos e desejos, que Ele falou assim para o Adão, olha, não coma, porque do dia em que dela você comer, certamente você vai morrer. Já disse até as consequências do que ia acontecer com Adão. Deus deu os detalhes. Deus, Ele é muito soberano. Nada pega Ele de surpresa. Nem o que vai acontecer com você daqui a 10 dias pega Deus de surpresa. Seja a doença, seja a coisa que você considera boa que venha acontecer com você, nada. Porque Deus sabe de tudo, Ele se antecipa a tudo. Ele não é igual eu, desesperado, que fala assim, você vai precisar ir no médico amanhã. Peraí, com que roupa eu vou? Quais os documentos que eu tenho que preparar? Peraí que eu tenho que acordar mais cedo, aí eu já não consigo nem dormir porque eu preciso acordar mais cedo. Não tem isso? Porque nós temos uma ansiedade infeliz. Deus não tem isso com Ele. Ele faz tudo no tempo dEle, da forma dEle, da melhor forma, e sempre dá certo. Agora com a gente ainda calha de dar errado. Se prepara tanto e chega na hora de dar errado. Não acontece isso? Mas com Deus não é assim, porque Ele é perfeito e soberano em tudo que Ele faz. Olha só, e aí a gente seguindo, no versículo 18, ele fala assim, então Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e que o corresponda. Eu não falei para você que Deus se antecipa? Aqui não fala sobre a criação, mas ele já tinha visto que Adão estava só e que ele ia sentir falta de alguém. E ele falou assim, olha, não é bom que ele fique só, eu vou fazer para ele alguém que o
auxilie. É alguém para lavar roupa? É alguém para sair fazer compra? É alguém para cuidar dos filhos? É alguém que o auxilie. E quando a gente fala auxiliar, é auxiliar em tudo. Porque os homens precisam da nossa orientação como mulher, né? Não só os maridos, mas os filhos também precisam. E às vezes os pais. Eu estou vivendo uma fase que meu pai precisa de mim. Ele tem precisado de mim. Não é que a minha mãe não tem sido presente. Minha mãe tem sido muito presente, mas tem coisa que ele só escuta quando eu falo. E eu falo assim, o senhor vai fazer. Aí ele faz assim, não fala nada. Aí minha mãe fala, para você ele não responde, para mim ele responde. Eu falei, então, tem algumas coisas que acontecem e são necessárias, né? E é claro que eu não posso abusar dessa minha autoridade. Eu tenho que fazer ela com sabedoria, com amor, né? Para que eu honre o nome do Senhor. Então, Deus já sabia que o homem ia ficar só e ele disse que ele ia preparar alguém. Antes mesmo de Adão abrir a boca. Porque se você olhar do Gênesis, do 1 até aqui, você vai ver que Adão ainda não abriu a boca. Você não ouve, não tem escrita da fala de Adão em nenhum momento. Tudo aqui, por enquanto, é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, criando e organizando tudo. Irmãos, não é diferente para a sua vida. Quando Deus te formou lá no ventre da sua mãe, Ele já tinha escrito a sua história. Só que no decorrer da sua vida, Ele deixou que você fizesse as suas escolhas. Escolhas que muitas vezes nós não buscamos a direção do Senhor. E eu sempre falo para os meninos, coloquem a vida de vocês na direção do Senhor. Busque a direção do Senhor. Porque se você estiver sobre a direção do Senhor, não importa o que vier, Ele vai estar com você. Mas se você decide tomar suas próprias decisões, você sofre as consequências delas. Sejam elas boas, sejam elas ruins. Quem decide a própria vida, colhe as consequências dessas escolhas. Mas se a sua vida é pautada no Senhor, baseada no Senhor, isso não é só para os meus filhos, é para qualquer um de nós. Então nós temos diferença. Muito bem. Então a Eva tinha um propósito. Qual era? Auxiliar. Nesse primeiro momento, o papel do Adão era cultivar e cuidar. Eva, então, como auxiliar, ela deveria fazer a mesma coisa. Nem tinha fogão para ela cozinhar, né? Então, provavelmente, ela tinha que ajudar Adão nessas outras tarefas aí que ele tinha que fazer, né? Eu achei bem legal isso. Sozinho, o homem, ele não pode viver plenamente. Ele vai sempre ter aquela questão da solidão, da dúvida, da dificuldade. Primeiro que o homem nem consegue se reproduzir sozinho. Então, ele jamais vai ser pleno. Sozinho, ele não vai conseguir. Mas em Deus nós temos. Muito bem, lá no 19 você vai ver que Deus cria todos os animais. E aí ele fala assim, depois de que formou a terra e todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como eles o chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Quando o homem dá nome, ele tem o direito de governar. Todos os animais eram submissos a Adão. Mesmo o hipopótamo enorme, a girafa enorme, o rinoceronte, todos eles eram submissos a Adão, porque Adão ali estava recebendo de Deus o papel de governar a terra, de conduzir, de cuidar, de cultivar. Olha que privilégio, né, que Adão estava recebendo. E aí, não fala que Adão viu que todo mundo tinha par, mas ele já deve ter ficado assim, puxa vida, né? O macaco tem a macaca, o cachorro tem a cadela, o cavalo tem a égua, o boi tem a vaca, que ele foi dando os nomes, não sou eu, foi Adão, né? E aí ele olhou e falou, não tem ninguém igual a mim. Ele não falou, ele deve ter pensado, porque aqui o texto fala que ele viu que não tinha nada, todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse. Olha de novo a palavra, não é para alguém para ele mandar, não é alguém para fazer as vontades dele, alguém que o auxiliasse e o correspondesse em pensamento, em fala, em sentimento. Então o propósito da mulher é corresponder ao homem, é satisfazer os desejos dele? Corresponder, porque às vezes o homem precisa de um puxão de orelha
E a mulher está ali para isso. Às vezes a mulher precisa de um puxão de orelha e o homem está ali para isso. A correspondência quer dizer mão dupla. O que vai, precisa também voltar. Correspondência, né? Muito bem. Vamos avançar, porque o horário está avançando também. O homem foi criado, então, para quê? Primeiro, cuidar, cultivar e governar a terra. Depois, ele foi preparado para receber quem? Que ela seria o que dele? Auxiliar. Alguém que o auxiliasse e o correspondesse, completasse ele nas necessidades que ele tinha. Mas antes de tudo isso aqui, acontecia algo entre Adão e Deus. Qual era? O que era? Não, Zilda, não era assim, porque Deus estava no jardim. A Bíblia fala que ele andava no jardim. Mais à frente você vai ler um versículo que fala assim, que Deus, quando o homem ouviu os passos de Deus, significa que Deus ia ao jardim. Ele estava ali com Adão para se relacionar com ele. Afinal de contas, o Adão não achou igual a alguém a ele, mas ele tinha Deus, que ia lá e batia papo com ele. Não pedia café porque não tinha café, mas eles chupavam uma laranja junto, provavelmente. Isso aqui é heresia minha, tá? Mas eles tinham um relacionamento, contato, né? Deus então ele preparou Adão para receber a sua companheira. Ele mostrou para ele, olha, tudo isso aqui que eu fiz é perfeito, mas você não tem ninguém que o complete, né? Então ele preparou, ele mostrou para Adão que ele precisava de alguém que o ajudasse nas tarefas dali, né? Que fosse companheira dele em tudo que ele fizesse. E colocou Eva. Muito bem. Vamos lá para os versículos 21 e 22. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, a levou até ele e disse, então o homem. Foi a primeira vez que Adão abriu a boca, pelo menos que está registrado aqui, né? E aí ele falou, esta sim é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Aqui não dá detalhe, só fala que ele caiu no sono profundo. Como é que ele sabe que foi tirado uma costela dele? Provavelmente todo esse interior dos fatos foi entre Adão e Deus. Não são todos os detalhes bem relatados aqui. Mas a gente entende que ele sabia que a Eva tinha sido formada a partir de um osso dele, que fazia parte dele, que iria complementá-lo. Olha só, essa fala de complemento de Deus, de auxílio de Deus, vai muito além do que eu estou colocando aqui. A proposta da mulher para a vida do homem é muito mais do que eu consigo colocar nesse tempo que a gente tem aqui. Mas para você entender que quando o homem foi formado, ele era perfeito. Deus tirou uma das costelas. Ele se tornou alguém incompleto, né? E aí quando Deus formou Eva, que tinha essa costela, ela veio para completá-lo. E não era só completá-lo fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, em todos os sentidos. Olha que Deus perfeito. É que nós perdemos o entendimento, ou talvez nunca cheguemos a entender de fato, o plano perfeito de Deus lá no Gênesis. Nós nos perdemos da perfeição da criação de Deus em todas as coisas. E hoje a gente tem uma visão muito quebrada, muito fragilizada do plano perfeito de Deus, de criação, de salvação, de redenção. Nós somos muito limitados, eu tenho orado por isso. Muito bem, 23. Então foram as primeiras palavras de Adão. Ele reconheceu que ele iria ter alguém para completar ele e trazer e o auxiliar. Eu imagino que ele deve ter ficado muito feliz. Nós, quando nascemos, a gente aprende a se alimentar, a gente aprende a falar. Adão e Eva já nasceu grande, adulto, não tiveram infância, né? A gente costuma falar de alguns adultos que às vezes dão um pouco de trabalho, não amadurecem, e fala assim, essa pessoa não teve infância. Adão e Eva não tiveram infância. Mas eles foram plenos, felizes, porque Deus estava com eles e era o plano de Deus. Então, mesmo não se tendo casa física, Adão e Eva,
eles não tinham pais. Vocês já pensaram sobre isso? Que eles não tiveram pais? Eles não tiveram sogro e sogra? Não tiveram irmãos? Eles não tiveram tios? Mas eles formaram uma família. Por quê? Porque essas foram as primeiras orientações. Lá no final, no versículo 24, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Aqui não está falando do casamento na igreja de véu e grinalda. É disso que ele está falando? Ele está falando de quê? Família. Instituição formada por Deus. E uma coisa que Deus deixou bem claro aqui através de quem escreveu, que a gente entende que foi Moisés que escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, não tinha casa. Tinha casa nessa época? Não, eles moravam lá no Éden. Mas ele falou que ele vai deixar quem? Pai e mãe. E esse negócio de deixar pai e mãe é porque tem muito a ver com questão de autoridade, de responsabilidade, que é um outro assunto que eu não vou entrar porque não dá tempo, é muita coisa. Mas quando essa orientação é deixada, é porque o casamento é a partir de 2 pessoas que se unem para se tornar uma só carne. E quando a gente fala uma só carne, a gente está falando da questão da relação sexual, a gente não está falando da assinatura do papel lá no cartório. A gente está falando da questão da relação sexual, que para Deus é o mais importante. E esse casal se tornar, diante de Deus, uma única pessoa. Olha que coisa séria. Porque o que o Maurício faz de errado, diante de Deus, somos nós 2. Assim como o que eu faço de errado, diante de Deus, somos um só. Por isso que é muito importante eu orar por ele, eu orientá-lo, eu ser o auxílio que ele precisa, o suporte, porque nós, diante de Deus, somos uma só carne. Olha só, que sério. Vamos lá, vamos avançar, correndo, porque o meu horário já está assim, acho que nem vai dar tempo de eu falar tudo. Vamos lá. Então, quando Deus criou lá no Jardim do Éden, a primeira relação que o homem tinha era com o próprio Deus. E Deus começou a falar para ele tudo o que ia acontecer. Adão, eu preparei isso, isso e isso. Você vai cuidar dos animais, vai cuidar do campo, vai cuidar das árvores. E você vai dar nome para os animais. Tem mais, Adão, eu vi que você está sozinho. E eu vou preparar para você alguém. Foi lá, preparou. E ele apresentou essa mulher. E o Adão ficou mega feliz, porque agora ele ia ter alguém para blá, 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 conversar. Né? E aí a Eva veio, conversou, e eles começaram a discutir. Puxa, como a girafa é grande. Nossa, você viu aquele animal cheio de listra? É a zebra, eu dei o nome de zebra. Imagino que a relação entre eles era harmônica, tranquila, era algo agradável aos olhos do Senhor. Muito bem, mas Adão tinha que cumprir uma ordem. Qual era a ordem? Não comer do fruto. Será que Eva ficou sabendo dessa orientação? A Bíblia não dá detalhes de como é que Eva ficou sabendo dessa informação, né? Mas, olha só o que está falando lá no versículo, 2:15 fala quando Deus fala para Adão para ele não comer da árvore, tudo bem. E aí, quando é que Eva, não dá detalhes de quando ela fica sabendo, mas eu achei interessante a forma como ela recebeu essa mensagem. E aí, eu até fiz uma anotação, deixa eu só pegar o versículo. Quando você vai para o capítulo 3, versículo 3, o Pedro está falando ali, eu não sei se foi isso que eu anotei, mas eu acho que é isso mesmo. Não, no 2, é isso mesmo, aqui no meu está no 2. Capítulo 3, versículo 2, começa a rolar um papo entre a serpente e a Eva. Até aí é interessante porque os animais falavam. Já pensou sobre isso? Pelo menos a serpente aqui falava. Imagina o macaco conversando com você, né? Ou o papagaio o dia inteiro. Então, acho que deveria ser um negócio assim que a minha mente não consegue mensurar. Tamanho foi a grandeza e a sabedoria de Deus ao criar tudo, né? Mas aí, no papo entre a serpente e a Eva, a serpente começa lá. Ora, a serpente era o animal mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Deus sabia disso. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Aí a resposta da mulher,
podemos comer dos frutos da árvore do jardim. Mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Olha o detalhe, nem toque nele. Adão falou alguma coisa sobre tocar? Ou melhor, Deus falou alguma coisa sobre tocar para Adão? Não, Deus falou só para não comer. Mas eu acho que Adão já tinha uma experiência com Eva e falou assim, ó, o seguinte, Eva, não podemos comer e nem tocar. Por que será, né? Porque nós mulheres somos um pouco curiosas nas coisas, sim ou não? Quando a gente chega numa loja, eu mesmo chego nas lojas, nossa, esse item aqui é novo, não conheço. Outro dia eu tive uma experiência que nunca mais, né? Eu entrei numa loja, que eu gosto de entrar nessas lojas de China, de tudo, e eu comecei a olhar as coisas. De repente eu peguei um negócio e eu estava olhando e falei, o que é isso? Para que serve isso? Tomei um choque. Nunca mais eu entrei nas lojas com essa intenção. Eu sempre primeiro olho, leio o que está na prateleira para saber se eu posso tocar ou não. Até hoje eu não sei o que era, mas eu sei que eu tomei um choque. E aí, quando eu li esse texto, eu me lembrei do meu choque, né? Eva foi orientada a não comer e não tocar. Eu acho que esse tocar aí veio da parte de Adão, porque ele sabia um pouquinho quem era Eva, né? Acho que se fosse o Maurício lá em casa, não sei se ele ia ser assim, porque ele me conhece um pouco também, talvez ele nem deixasse perto, porque sabendo quem eu sou, né? Mas olha só que interessante, Eva também recebeu a mesma orientação. Então, o papel de cultivar, cuidar, governar e ainda obedecer à ordem do Senhor, Adão e Eva receberam. Adão recebeu em primeiro momento, mas ele cumpriu o papel de orientar a Eva, em como ela deveria orientar. E ela quis auxiliar tanto Adão, que depois vocês continuem a história e lê, que vocês já sabem o desfecho. Mas o que eu trouxe com tudo isso? Que quando Deus, Ele nos cria com um propósito. E o nosso primeiro propósito é cultivar a nossa família. Se nós obedecermos a Deus fielmente, integralmente, nós não vamos ter a nossa casa em ruínas. A nossa casa espiritual em ruínas. No caso aqui de Adão, a primeira coisa que ele tinha era que se relacionar com Deus, obedecendo a Deus em tudo. E vamos dizer que até antes de Eva chegar, ele conseguiu cumprir isso com uma certa excelência, mas também com um certo vazio de incompletude e de alguém que o auxiliasse. E Deus, sabendo dessa necessidade dele, assim como ele conhece a sua, a mais profunda da sua necessidade emocional, alguém que te complete, alguém que te ame do jeito que você quer, mas às vezes Deus não vai te dar essa pessoa. Ele vai preparar essa pessoa junto com você. Eu sempre falo que quando eu era adolescente, eu orava, eu falava assim, ai Deus, prepara um homem segundo o teu coração, um homem temente a Deus, servo teu, e bababá, e colocava assim, todas as características que eu queria que esse homem tivesse. E aí quando o Maurício veio para namorar comigo, ele não era nada disso. Nada disso. E aí eu lembro que numa das minhas orações eu falei assim, mas Deus, eu não falei para o Senhor que eu queria assim, 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 como se Ele fosse obrigado a seguir as minhas orientações, né? E aí Deus muito sabiamente não me respondeu nada. E aí nós estamos aí há 20 e alguns anos juntos. E depois desses muitos anos juntos, um dia Deus falou para mim, lembra que lá atrás você me pediu? Lá atrás você não estava pronta para receber aquilo que você me pediu. Mas eu fui construindo ao longo da caminhada de vocês. Ele é um homem que alegra o meu coração. E você está do lado dele, também se tornando a pessoa que eu desejo. Mas é maturidade, é tempo, é propósito do Senhor para as nossas vidas. E eu posso testemunhar, porque Deus foi trabalhando isso no meu coração. Eu lembro do rapaz que eu conheci, e eu vejo o homem de hoje, eu vejo a obra do Senhor. Mas só na vida dele? Não, na minha, porque nós dois estamos lá para nos moldarmos um ao outro. Às vezes, período um orava mais, outro orava menos. Às vezes, um período tinha... A gente tem conflitos, gente. Porque ele é pastor, não tem? Tem. Eu também não sou fácil, não. Entendeu? Olha o Lucas dizendo que eu não sou fácil. Mas eu não ligo, porque Deus me criou com um
Propósito. Fazer diferença na sua vida, meu filho. Te amar. E nós aprendemos juntos. E eu louvo ao Senhor por isso. Porque eu aprendo muito com a minha família. E glorifico a Deus por isso. E Adão e Eva não foi diferente. Então, Deus queria se relacionar com Adão e Eva. Deus queria que o homem tivesse a oportunidade de trabalhar com prazer, com zelo e usufruir do seu trabalho. E ele também tinha a oportunidade de compartilhar as decisões e os sonhos dele com a esposa que Deus preparou. Eva era perfeita? Não. Adão era perfeito? Não. Mas eles iam se completar através da relação que Deus tinha preparado para ele. Então, inclusive, Deus, ele conhece. E ele nos ensina nessas dificuldades que nós temos. A ordem original de Adão era não comer do fruto. Adão orientou Eva e falou para ela também, não toque. Talvez essa orientação, como eu já falei, foi acrescentada. Deus, ele planejou tudo desde o início. Perfeitamente, plenamente. Tudo completo, nada ia ser estragado. Até que o homem resolveu não ouvir a voz de Deus e fazer a sua própria escolha. E aí, então, quando nós decidimos fazer as nossas próprias escolhas, seja de trabalho, de relacionamento ou de omissão, quando você deixa de fazer, você sofre as consequências disso. Oi, José? Sim, consequência. Isso é ciência, né? É física, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, a gente tem as consequências. E as consequências na nossa vida, ela não é apenas física, mas elas são espirituais, emocionais, materiais, né? Porque às vezes não era para sofrer da forma como nós estamos sofrendo, mas é a forma como nós encaramos a situação. E aí eu quero concluir, lembrando que, voltando para o nosso versículo de origem, qual é o versículo? Salmos 127, se o Senhor não edificar a sua casa, a sua vida, em vão é o seu trabalho. Se o Senhor não for o centro da sua vida, porque Ele prepara tudo o que você necessita. Irmãos, até as lutas e as adversidades pelas quais nós precisamos passar, é o Senhor quem prepara. Por quê? Porque Ele quer que a gente cresça. A gente tem um ditado popular que fala assim, que mar tranquilo não produz bom marinheiro. Que é as ondas, as tempestades que vai fazendo com que o marinheiro ganhe experiência no mar. E ele saiba lidar com as tempestades e as adversidades. E isso muito se aplica na nossa vida espiritual. É através das lutas, das adversidades, que Deus está presente, que Deus permite, muitas vezes por causa das nossas escolhas e decisões, que vai nos fazer crescer. As lutas e adversidades, ela pode nos aproximar de Deus ou nos afastar. Vai depender da escolha, da decisão, da posição que você precisa ter. Adão começou edificando a casa dele sobre quem? Deus. Ele começou edificando sobre Deus, ouvindo Deus, obedecendo Deus, se relacionando com Deus, mas em algum momento ele se perdeu no caminho. Ele perdeu a essência do primeiro amor. Ele deixou Deus entrar, né? Tirou Deus do jardim do coração dele. E as coisas o resultado não foram bom. Então eu queria que você saísse daqui com algumas mensagens. A primeira, a sua casa precisa ser edificada sobre Deus. Deus precisa ser o construtor da sua vida espiritual, com oração, com leitura da palavra, com comunhão, com jejum. Assim você consegue se relacionar com o Senhor. Segunda coisa que eu quero colocar. O seu primeiro ministério é a sua família. Primeiro é o seu relacionamento com Deus e depois o seu relacionamento com os outros. Se o seu relacionamento com Deus não estiver bom, todo o resto não estará bom. Porque isso aqui tem que estar perfeito, não pode ter nenhuma falha de comunicação. E lembre que quando há alguma falha, nunca é da parte dele, é sempre da minha. Eu corto a ligação, eu interrompo o sinal, eu faço outras coisas que atrapalham eu de ouvir a voz de
Deus. Por isso que logo no início, eu quis iniciar com uma oração, 2 orações. Porque eu preciso ouvir a voz de Deus e obedecer. Amém? Edifique a sua vida no Senhor. E a sua família vai ser edificada e crescida e construída no Senhor. Amém? Perdão o horário. Vamos orar? Fique em pé. Abraça o seu irmão aí que está do seu lado. Abraça aí seu irmão. Vamos orar. Pedindo para Deus abençoar a sua família, o seu irmão que está do lado. Em nome de Jesus. Cristo amado, bendito, Deus Todo-Poderoso, Santo e Tremendo, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra, pelas Tuas revelações, pelo Teu plano perfeito, Deus, de construir tudo e preparar tudo para nós, para que desfrutássemos do melhor que o Senhor nos tem, Senhor. E eu te louvo, ó Deus, por esse mês em que nós estamos trazendo à nossa memória o quão importante é a família que o Senhor nos deu. Seja ela qual for, seja ela como está, o Senhor está no nosso barco, o Senhor está na nossa vida. E é certo que quando o Senhor está conosco, todas as coisas se transformam, Senhor. Porque o Senhor é um Deus poderoso, que faz e age, independente de qualquer coisa. Senhor, hoje a Tua palavra foi ministrada, que precisamos ter a prioridade para o Senhor, a nossa relação com o Senhor. Nós precisamos tornar o Senhor a essência, a primazia da nossa vida. E nós muitas vezes negligenciamos isso e falhamos sobre isso. Carecemos do auxílio do Espírito Santo para termos essa relação contigo, Pai Celestial. Para que a nossa relação em família seja uma relação fruto da nossa relação com o Senhor. Uma relação de graça, de perdão, de amor, de compartilhar, de auxiliar, para que em tudo possamos glorificar o Seu nome e cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Espírito Santo, continua ministrando nas nossas vidas essa palavra, traz cada detalhe, Senhor, revela a cada um de nós de forma tão profunda, que ela fique arraigada no nosso coração e a gente anuncie isso a outras pessoas, Senhor, com verdade, com propriedade, porque o Senhor primeiro revelou a nós. Se o Senhor não revelar o meu coração, eu tenho dificuldade de revelar a outro, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, revela com verdade, Senhor. É esse o meu desejo para essa comunidade. Senhor, eu abençoo nessa hora, na autoridade que o Senhor me dá como Tua filha, eu abençoo os meus irmãos e irmãs que estão aqui presentes. Abençoo, Senhor, com o Teu discernimento, eu abençoo com o Teu amor, eu abençoo, Senhor, para que eles frutifiquem e floresçam nos lares deles, como sendo o primeiro ministério que o Senhor os deu, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu querer seja cumprido nas nossas vidas e que essa igreja venha a mostrar o Teu amor, o amor por Ti, o amor verdadeiro, o amor derramado na cruz, o amor que nos salva, que nos cura, que nos transforma dia após dia, Senhor. Senhor, eu quero Te agradecer pelas bênçãos que o Senhor já nos deu para essa semana, porque tudo que nós necessitamos o Senhor já preparou e já vai chegar até nós. Então eu quero Te agradecer por tudo que vamos vivenciar, por tudo que vamos experimentar e pela certeza de que no amanhã o Senhor já está. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor, e que haja no nosso coração a gratidão ao Senhor, pelo Deus tremendo que é, Senhor. Abençoa os meus irmãos no retorno para os lares, no restante desse domingo, que seja um domingo de bênção, de paz na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe, uma boa semana, vão em paz.